Boa noite a todos, boa noite a todas. Estamos aqui no fim do dia desse fatídico 7 de setembro, que foi anunciado como a hecatombe pelo bolsonarismo, o dia D, onde iria se iniciar uma nova era, onde eles iriam fazer um ultimato, propagar o golpe. No fim do dia, nós temos que concluir que a montanha pariu um rato. Em primeiro lugar, as mobilizações bolsonaristas foram muito mais fracas do que foi anunciado. Em Brasília, teve algo como, segundo os dados da Polícia Militar, 100 e poucas mil pessoas. Em São Paulo, na Avenida Paulista, também foi dado o número de 125 mil pessoas. O Bolsonaro que tinha prometido reunir milhões, e mais do que isso, que usou grana sabe-se lá de onde. Entrou lá a Associação dos Produtores de Soja, setores do agronegócio. Hoje circulou um vídeo nas redes sociais de gente recebendo dinheiro dentro de ônibus para poder ir para as manifestações. Vocês devem ter visto, já nessa semana, um prefeito lá do Rio Grande do Sul, bolsonarista, foi pego no aeroporto de Congonhas com 500 mil reais em caixa. E a suspeita da Polícia Federal é que esse dinheiro iria para um financiamento provavelmente ilícito dessas manifestações. Mesmo com toda a grana, mesmo com todo o aparato do governo federal, as manifestações foram um fiasco em relação à expectativa que promoveu no país. Um outro ponto importante para a gente notar é que as mobilizações dos movimentos sociais, da esquerda, do campo progressista, apesar de todo o terrorismo que foi construído, que não podia sair às ruas, que geraria um conflito inevitável, transcorreram em paz e mobilizaram um número significativo de pessoas. Só aqui em São Paulo, no Vale do Anhangabaú, nós tivemos cerca de 50 mil pessoas mobilizadas, mesmo com todo esse clima que se construiu. Foi uma mobilização vitoriosa, importante com um outro ambiente. Na manifestação do Vale do Anhangabaú não estava o Queiroz, não tinha gente batendo continência para boneco do Roberto Jefferson. Olha, é impressionante quando a gente vê um cara como o Queiroz acusado de corrupção, de rachadinha, de associação com a milícia no Rio de Janeiro, um monte de gente tirando selfie com ele. Veja, esse foi o nível. Assim, sem falar das pautas, do clima das manifestações, mas nós tivemos mobilizações expressivas do campo progressista. Dito isso, o discurso do Bolsonaro, tanto na esplanada dos ministérios como na Avenida Paulista, não fugiu daquilo que era esperado. Mais uma vez um discurso golpista, mais uma vez dizendo que não vai respeitar decisões do Supremo, mais uma vez colocando em xeque o sistema eleitoral brasileiro pelo qual ele se elegeu. O Bolsonaro tinha feito um acordo com Arthur Lira de que deixaria de falar publicamente sobre voto impresso se o assunto fosse rejeitado pela Câmara. Foi rejeitado e ele segue falando. Acreditou quem quis. A tática do Bolsonaro é dobrar a aposta. Isso mais uma vez ficou claro hoje no seu discurso no 7 de setembro. Ele não vai recuar. Até porque ele está com a CPI no encalço. Até porque o Carluxo está sentindo o cheiro da cadeia. Essa semana teve o sigilo fiscal e bancário quebrado. Até o 04, o molecão de condomínio, agora também foi envolvido nas suspeitas. Teve uma empresa aberta por uma dos envolvidos no escândalo da Covaxin. Ou seja, o Bolsonaro está desesperado. Ele está com medo porque sabe que a prisão começa a chegar perto dos dele. Do seu líder do governo na Câmara, já pegou o Roberto Jefferson, pode começar a pegar seus filhos, e a tática dele é fugir para frente. É isso que resta ao Bolsonaro. Então não esperemos que o Bolsonaro vá recuar. Amanhã certamente vai haver uma reação das instituições. Tudo que ele disse do STF, não só do ministro Alexandre de Moraes, mas dando ultimato para o Luiz Fux, tudo que ele disse, certamente amanhã os ministros vão se reunir, vão estabelecer uma reação, o Bolsonaro pode eventualmente fazer uma meia-culpa, como já fez tantas vezes, e no dia seguinte ele vai continuar falando a mesma coisa. Não há acordo possível com o Bolsonaro. O golpismo dele tem que ser derrotado.
E o 7 de setembro mostrou que é muito possível derrotá-lo. Ele reuniu na Esplanada e na Avenida Paulista os seus convertidos. Você não via ali uma ampliação para outros setores da sociedade. Também pudera. O povo brasileiro não está preocupado com a urna eletrônica. O povo brasileiro não está preocupado com o STF. O povo brasileiro está preocupado com a gasolina a R$7, com o preço do feijão, do óleo, da carne, do bujão de gás, com desemprego, com morticínio que ainda segue no cenário de pandemia, com as vidas que foram perdidas, as famílias enlutadas. Essa é a preocupação do país. E Bolsonaro está descolado dessas preocupações. Ele não tem capacidade de responder a isso. Por isso que a todo momento sabe que hoje é minoria na sociedade e que seu único caminho é incitar uma ameaça golpista. Nós mostramos hoje que ele não nos intimida. Eu acho que inclusive as pessoas que não foram às ruas hoje, no grito dos excluídos, nas manifestações do movimento social, mostraram isso nas redes. Durante todo o tempo, mesmo com os robôs que o Bolsonaro mobiliza, as tags fora Bolsonaro se mantiveram lá na frente em relação àquelas que eles produziram. Foi um grupo de fanáticos, de convertidos e até de gente paga, como mostrou aquele vídeo, que esteve nas manifestações a favor do bolsonarismo. Eles estão cada vez menores, até porque tem 25% de apoio na sociedade brasileira. Esse é um momento importante para a gente colocar as duas tarefas a partir de hoje. A conclusão que nós temos que tirar desse 7 de setembro, em primeiro lugar, é que é preciso reforçar a pressão sobre as instituições, sobre o Supremo Tribunal Federal, sobre o MPF, o Procurador-Geral da República, sobre o Congresso Nacional, alguns partidos, PSDB, MDB, Solidariedade, que vinham se mantendo em cima do muro, já anunciaram que vão fazer reuniões das suas bancadas amanhã para poder discutir uma adesão ao impeachment. Isso vai mudando o caldo, isso vai isolando eles mais na sociedade. Então, montar um arco democrático na sociedade brasileira, com uma participação ampla, de setores, inclusive, que não são da oposição, que até votam muitas matérias com Bolsonaro, mas que não flertam com seu autoritarismo, essa é uma tarefa essencial depois desse 7 de setembro. Até porque o Bolsonaro sai mais fraco. Ele queria, nesse dia, demonstrar força. Ele demonstrou fragilidade. Uma segunda tarefa, da qual a gente não pode descuidar, é a necessidade de se manter nas ruas. O dia de hoje mostrou o acerto que foi ter convocado as mobilizações do Grito dos Excluídos, aqui no Anhangabaú, na Torre de TV, lá em Brasília, em mais de 200 cidades brasileiras, que reuniram muita gente, milhares de pessoas. Poderiam ter reunido muito mais, como nos atos anteriores, de 29 de maio, de 19 de junho, de 3 de julho, de 24 de julho. Mas o clima de terrorismo que se criou, de alarmismo, de que não é o caso de ir para as ruas, de que quem fosse às ruas da esquerda, do movimento social, seria agredido, que os milicianos iam estar inteiramente à solta e tudo mais, acabou diminuindo um pouco o público. Agora, a lição que nós temos que tirar é que nós não podemos sair das ruas. Quando os fascistas ficam sozinhos nas ruas, quando os bolsonaristas ficaram sozinhos nas ruas no ano passado, nós vimos o que deu. Quando essa turma, no início da pandemia, só eles estavam e não tinham contraponto, agrediram enfermeira na Praça dos Três Poderes, espancaram jornalistas em manifestação, sempre de forma covarde. Agora, quando a gente faz valer a maioria social nas ruas, o papo é outro. E isso nós vamos precisar fazer no próximo tempo. Eu não tenho a menor dúvida que a campanha Fora Bolsonaro, a Frente Povo Sem Medo, a Frente Brasil Popular, os movimentos sociais brasileiros, os partidos de oposição e espero até que outros partidos afetados agora com as ameaças bolsonaristas, convoquem, e nós vamos convocar novas mobilizações para as próximas semanas, para dar uma resposta contundente.